Que Jesus te abençoe, o nosso Deus maravilhoso e o Santo Espírito também. Obrigado pela companhia aqui no canal e hoje vamos continuar lendo o profeta Jeremias. Hoje do capítulo 17 ao 20. Que você seja muito abençoado por Deus nesta leitura. Ouça e leia atentamente. Vamos lá. Capítulo 17. O pecado engana e destrói. Diz assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém.
e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Capítulo 18. O vaso do oleiro. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, esse ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito-lhe a faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano? A rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da tua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: Vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres bandos sobre eles de repente. Porquanto abriram a cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoe a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Capítulo 19. A botija quebrada diz assim: Assim diz o Senhor:
Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. No cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. E lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Capítulo 20. Amaldiçoado Pazur, que meteu o profeta no tronco. Diz assim: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: O Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: Eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, os quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim.
porque sempre que falo tenho de gritar e clamar. Violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei o seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque a minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Concluímos os capítulos de hoje e vemos aqui que no final o profeta amaldiçoa o dia do seu nascimento, uma coisa forte. Ele foi preso pelo filho do sacerdote, foi colocado no tronco, açoitado, me parece, né? É o que dá a entender. E vemos aqui ele colocando para fora toda a amargura. Mas vamos ver que esse desfecho terá uma vitória do Senhor para ele. Vamos ver isso. Então eu espero que você esteja comigo amanhã, de novo, para lermos mais 4 capítulos do profeta Jeremias. Se Deus quiser. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.